A gente vai falar da Vale, que acabou de divulgar os seus resultados, e também do vazamento de informação privilegiada da companhia, que teve a negociação suspensa no período de hoje. Vale com código de negociação Vale3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que retornou 3.512% ao acionista em todo o período, contra apenas 463% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, o investimento de apenas R$ 1.000 se transformou hoje em R$ 36.100 aproximadamente, pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Falando agora de um período mais curto, algo mais realista, apenas 5 anos, a Vale retornou 67% ao acionista contra apenas 32% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação dos principais livros que você tem que ler. Eu acho que talvez mais interessante mesmo do que o resultado propriamente dito seja o vazamento que aconteceu hoje no que diz respeito a dividendos EJCP. Vazou essa informação de dentro da empresa. No intraday foi divulgado isso por uma agência. Estamos falando do broadcast, citando fontes que a Vale iria distribuir 2 bilhões em dividendos extraordinários. O comentário aqui no meio diz: excelente, esses dividendos extraordinários. Isso contempla R$ 2,33 por ação, sendo 1,56 como dividendo e 0,76 como JCP. O valor total chega a 10,6 bilhões de reais. Pagamento esse que vai ser realizado dia 1º de dezembro. E a datacom que você tem que estar posicionado na ação aqui é no dia 21 de novembro. Então, se a datacom é dia 21, a data ex dividendos é dia 22 de novembro. Além desses dividendos extraordinários, a companhia ainda anunciou um novo programa de recompra de ações. Então, ela vai retirar de circulação 3,5% da composição acionária atual. Então, veja, é aquilo que eu sempre falo de retorno total ao acionista. Nunca enxerguem aquilo que você recebe ou deva receber como dividend yield. É um dos maiores erros e eu sempre venho trazendo isso para vocês. Até porque, se for levar o yield em consideração, não é nem o dividend yield. Tem que ser um trabalho de longo prazo, recomprando ações e focar no seu yield on cost. Portanto, dividend yield on cost é a única coisa que te interessa. Mas antes mesmo do yield on cost, tem que ser o retorno total ao acionista. E a gente fala sim de dividendo, de juros sobre capital próprio, a gente fala de bonificações, a gente fala de recompra de ações. É um pacote completo. E nesse quesito, a Vale é uma das melhores, se não a melhor empresa da Bolsa. Esse é apenas mais um programa. Ela sempre tem programa de recompra de ações rodando. Vindo agora para o resultado, do qual ela soltou há 10 minutos atrás aproximadamente, primeiros destaques. Então, abre aspas. A Vale lucra 2,8 bilhões de dólares no terceiro trimestre, porém ainda assim acima do esperado. Ela registrou um lucro de 2,8 bi, uma queda anual de 36% quando comparado a 4,45 bilhões de dólares do segundo trimestre de 2022, portanto no year over year. Quando a gente compara no segundo tri desse ano, houve uma alta de 218%. Quando a gente vai falar de consenso de mercado, o mercado tinha uma projeção de 2,5 bilhões. Então eles colocaram apenas o relatório financeiro, não colocaram a apresentação institucional, que é um pouco mais apresentável, mais amigável, mas eu peguei 3 pontos principais aqui. A gente vai falar de volume de vendas. Cresceu tanto comparado no year over year quanto comparado no trimestre anterior. E o preço médio realizado também cresceu, tanto comparado do ano passado para esse ano, quanto comparado no segundo tri desse ano para o terceiro tri desse ano. EBITDA também cresceu de 4 cravado para 4,4 no terceiro tri de 2023. E o que isso nos trouxe? Indicadores financeiros da Vale. A receita total da Vale foi de 10,6 bilhão no terceiro tri, um acréscimo ante os 9,9 bilhões do terceiro tri do ano passado, também crescimento quando comparado no segundo tri desse ano. O EBITDA ajustado foi a 4,4 bilhões, acabei de mostrar para vocês, e tudo isso
resultou num lucro líquido do período de 2,8 bilhões, quando a gente fala da Vale é em dólares, tá? Então 2,8 bi, uma queda alta sim, quando comparada ao ano passado, porém eu já mostrei para vocês o gráfico tanto de cotação quanto de minério de ferro, quanto de EBITDA, também queda dividendo da Vale, que veio da casa dos R$ 15 por ação em 2021, até atingir agora R$ 4 ou R$ 6 apenas em 2023. Isso é o ciclo, não tem o que fazer, porém quando a gente compara no segundo trimestre desse ano, aí sim um crescimento muito agressivo. Ela entregou um resultado robusto, acima da média, e vai distribuir dividendos. O investidor pega a DRE da companhia, tese essa de Peter Lynch, abre o maior histórico possível e observa crescimento de receita e lucros. O crescimento de receita da Vale é de fácil constatação. Falando agora do ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de 15,77, sendo que nos últimos 3 anos ela teve um astronômico 63% de retorno. Eu sempre falo que para empresas cíclicas, quando margem aumenta, retorno aumenta e o preço sobre lucro diminui, invariavelmente as commodities a que elas estão ligadas estão ou estiveram nas máximas recentemente. O que diz respeito a dividend yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, Vale ter uma média histórica de 6,21, muito boa a média histórica para uma empresa cíclica. Só um comentário rápido, a Klabin, que é uma empresa cíclica ligada a commodity de celulose, o pulp and paper e outros, tem uma média histórica na casa de 3%. Então, da Vale é sim muito bom para uma empresa cíclica, sendo que o atual também está na casa de 6,32%. PL, preço sobre lucro, sempre seguindo a tese de Robert Shiller de regressão à média. Ela tem uma média histórica ali de 141, porém muito contaminado por esse período. Sempre falo para vocês que preço sobre lucro é uma métrica complicada para se levar em conta ponto de entrada e saída de empresas cíclicas. Já falei para vocês a minha tese de inversão de múltiplos para empresas cíclicas. Sempre que o PL está tão baixo, 3,30, 4,40, pode te levar ao engano. Para empresas cíclicas, eu defendo que quando nós temos uma situação como essa, é porque a commodity a que ela está ligada está nas máximas ou esteve recentemente. Tomem muito cuidado para usar preço sobre lucro em empresas cíclicas. Vamos falar sobre dívida, tese essa de Peter Lynch, dívida líquida versus EBITDA. Empresas sem dívidas não quebram e ela tem uma média histórica de 0,5, sendo que o atual também é 0,55. Eu só classifico empresas excelentes, nota 5, portanto nota máxima, empresas com uma dívida líquida abaixo de 1. A Vale tem um controle da dívida excelente. Chegamos então ao preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Aqui em cima vocês têm os meses de distribuição da companhia e aqui embaixo o valor distribuído desse ano. Eu vou pegar os 3,74 e simplesmente adicionar os 2,33 que vão ser pagos. Então a gente já tem 6,08 de dividendo para esse ano, dividido por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração pelas empresas, nós chegamos a um preço teto de R$ 101,33. Então, mais de 50% de margem da cotação atual da companhia. O que o investidor faz é pegar 22,5, multiplica pelo earnings per share 12,54, multiplica novamente pelo business value per share 41,20. Nunca se esqueça de elevar isso à raiz quadrada. Você teria um preço justo de R$ 107,81, uma ampla margem de segurança de acordo com as cotações atuais da companhia. Chegamos então ao gerenciamento de risco extremamente importante, gerenciamento de risco esse também pessoal, individual e intransferível. Falamos então da Vale, ela é uma empresa de commodity cíclica e ela obtém para mim nota máxima, nota 5, lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas empresas, ótimas empresas e excelentes empresas, respectivamente. Por que eu considero ela uma excelente empresa? Pontos positivos e negativos. Pontos positivos da empresa, ela tem um nicho,
extremamente difícil de entrar, de baixa competição, no cenário nacional praticamente inexistente. No cenário mundial, ela tem 2 ou 3 competidoras, eu considero 2 competidoras apenas, muito bem gerida, extremamente eficiente, dar excelentes retornos ao acionista. Enfim, eu poderia ficar aqui falando até amanhã bem da Vale. Pontos negativos eu não tenho, e isso é sem nenhum viés, tá? Porém, eu tenho pontos de atenção para mim e para você, investidor. Atente-se que ela é uma empresa de commodity cíclica e ela tem o risco de ter um beta maior do que seus pares. O que é um beta maior? Ela tem uma variação muito maior do que demais ações da Bolsa de Valores. Uma entrada em um momento errado pode significar grandes perdas para vocês. Segundo ponto, ela é ligada a uma commodity muito demandada, a China. E a China não vem num bom momento. O setor imobiliário chinês não vive os seus melhores momentos. Eles estão em declínio há anos sem demonstrar nenhuma recuperação. E não é à toa que o minério de ferro nesse período já saiu de suas máximas. Portanto, ela é uma empresa cíclica, já demonstrei para vocês como funcionam. Isso tudo que eu falei serve mais como base de informação. No mais, a Vale para mim continua sendo uma excelente empresa, uma das melhores do mundo, uma das melhores naquilo que ela faz. E como você faz para obter retornos desse tamanho? Para transformar apenas R$1.000 em mais de R$36.000, só existe uma maneira, é aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves, é a única maneira de você, investidor pequeno, pobre e individual, estar vencendo na Bolsa de Valores, estar vencendo no mercado de capitais. Comentamos sobre o resultado trimestral dela. Deixa no comentário se gostaram ou não do resultado, se pretendem ou não ser sócios da companhia. Nos vemos nos próximos vídeos e até lá.